como é que eu posso dizer, de lição isso, né? Eu passei uma fase da minha vida que aqui quem é pai sabe, né? Se assusta qualquer coisa quando alguma coisa acontece com os filhos da gente, né? Meu filho Henrique tava com um carocinho embaixo do braço, né? A gente levou, fez uma consulta, a médica disse, é bom pai ver, não sei o que, não sei o que. E nisso, né, eu já sou mais nervoso, já fico mais preocupado. Minha esposa já é mais tranquila, né? Mas eu falei com Deus, né? Pedi a Ele que não fosse nada demais, né? Mas eu fiquei muito preocupado, né? E em minhas orações eu disse a Ele, né? Que eu antes corria, você vai pregar, você vai cantar. E eu dizia, não, né? E a partir desse dia, né? Eu sei que foi um chamado de Deus para mim. Não tenho costume de pregar, sou mais de cantar, né? Mas a minha irmã disse ali, você vai pregar, vai. Aí eu disse, vamos sim. Eu prometi a Deus que nunca mais ia dizer não, né? Para alguém que me chamasse para pregar, né? Graças a Deus, né? O caroço do braço do meu filho foi-se embora, né? A minha preocupação foi junto também, né? Que é aquela preocupação de pai, de mãe, já sabe como é. Mas eu clamei a Deus, pedi a Deus, né? E Deus me ouviu, né? E então hoje, né? Estou aqui para cumprir com o que prometi a Ele, né? Eu disse a minha irmã, eu não sou de pregar não. E David ainda, né, disse, ele prega. Aí eu disse, não, mas sim, estou aí, né? Hoje, né, nossa pregação vai falar, vocês já viram um pouco, através da música que foi acabada de cantar, né? Quantos aqui tem problemas na vida? Tem problemas, né? Não é possível que ninguém aqui não tenha problema. Todos nós hoje, né? Pode ser um problema pequeno, pode ser um problema grande, né? Mas todos nós, né? Temos problemas, né? Hoje, né? Vamos ver algumas fases de Davi, né? Que ele venceu. Davi também, desde pequeno até adulto, a fase adulta dele, ele teve o quê? Problemas, né? Então, vamos ver alguns problemas de Davi, né? E vamos vencer os problemas da nossa vida através da história de Davi. Se a gente tirar cada detalhe, né, dessa história, é conhecida, né? Mas se a gente tirar cada pedacinho, se a gente prestar atenção, serve de exemplo para a gente. Eu costumo dizer, lá na classe de jovens da gente, que Deus é tão bom com a gente e a gente não sabe ouvir a voz de Deus. Eu digo para os nossos jovens lá, né, que hoje a geração da gente está mais fácil de ser salvo do que a geração passada, né? A geração passada também foi bom porque ele viu Deus, né? Assim, né? Vamos dizer quase frente a frente, né? Aquela passagem pelo Mar Vermelho, os milagres que Deus fez, né? No Egito, né? Tirando eles do Egito. A gente temos que tirar hoje como exemplo vamos dizer, nossos irmãos passados, né? São mais fácil de fazer o quê? De prosseguir em frente vendo os exemplos dele, né? Para a gente não poder falhar do mesmo jeito que eles falharam. E hoje Deus nos chama da mesma forma, né? Antes de começarmos a ler a Bíblia, nossa Bíblia, vamos fechar nossos olhos. Oremos. Senhor Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor Deus, por estar aqui na Tua casa, para poder, Senhor Deus, passar um pouco, Senhor Deus, da Tua palavra. Que a gente, Senhor Deus, possa pôr em prática em nossa mente, em nosso coração, e que Teu Divino Espírito Santo, Senhor Deus, possa me usar, possa falar, Senhor Deus, através de mim, nessa manhã de sábado. Também, Senhor Deus, se eu possa usar, Senhor Deus, cada irmão que está aqui, que eles possam escutar, Senhor Deus, e tirar como exemplo. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor sempre nos ajudar e por o Senhor sempre estar do nosso lado. Somos gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Essa semana, não contei para minha esposa, mas essa semana para mim, né, teve vários problemas para mim, né? Foi difícil, foi mais difícil para mim essa semana do que as outras passadas. E eu sei que foi difícil porque eu aceitei o chamado de estar aqui hoje. O inimigo tentou, de todas as formas, todo jeito, de eu ligar para a irmã para poder dizer não, mas eu não desisti. Até ontem, né? Eu só contei a ela. Eu estava no trabalho, tinha separado um dinheiro para pagar um menino. E nisso, quando eu peguei o dinheiro para pagar o menino, botei a mão no bolso, cadê o dinheiro? Aí tive que ir lá no outro dinheiro que estava guardado em outro canto, pegar para poder pagar ele. Mas nisso, né? Isso foi de manhã. Quando passado o dia, eu agradeci a Deus, né? Tá bom, meu Deus, que uma pessoa que achou, né, que esteja precisando e faça um bom proveito do dinheiro que eu perdi, né? Eu não queria perder o dinheiro, mas na minha mente eu falei isso com Deus. E nisso foi passando o dia. Quando foi no final da tarde, eu botei a chave no bolso do carro, né? E nisso a chave do carro desceu pelo bolso, né? Quando eu fui pegar a chave, que estava já na bota, né, do trabalho, já, quando eu puxei a boca da calça, que peguei a chave, lá estava o quê? O dinheiro, né? E eu fiquei mais feliz, né? Alegre, né? Por esse momento, né? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Atos 13, 22. Atos 13, 22. Amém? Diz o seguinte: depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isso a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo, né? Davi, aqui diz o seguinte: homem segundo o coração de quem? De Deus, né? Qualidade que todos nós desejamos, mas que muitas vezes nós não conseguimos compreender o que representa. A Bíblia nos diz que Deus achou Davi, o rapaz com essa qualidade, ou seja, Deus está procurando pessoas que tenham um coração como o dele, um coração que esteja alinhado com o dele, né? Deus hoje procura pessoas, não procurou pessoas só no passado, né? Hoje Ele está aqui e Ele procura, né? Cada irmão, né? Cada pessoa para poder o quê? Nos transformar, para que a gente possa ter o quê? Um coração igual ao dele, né? A primeira fase, né, que eu tirei aqui de Davi, que Davi, desde pequeno, ele foi ungido, mas também ele foi o quê? Excluído. Davi, desde pequeno, ele foi excluído pelos seus pais e pelos seus irmãos, né? Lá em 1 Samuel 16, se vocês quiserem abrir a Bíblia, 1 Samuel 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Vai contar, né, a história que vocês também conhecem, né, que Davi foi ungido, né? Eu vou resumir essa primeira parte aqui dizendo o seguinte, né? Davi, quando jovem, foi ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Porém, no momento em que o profeta chegar à casa de seu pai, todos os seus irmãos foram chamados para se apresentar diante do profeta. Mas ele
mas menos ele, né? Quer dizer que quem? Jessé chamou todos quem? Todos os seus filhos, né? E nisso Samuel perguntou o quê? Todos esses são seus filhos, está faltando mais alguém? E Jessé respondeu o quê? Está faltando está faltando um mais novo, né? Que seria quem? Davi. Davi estava tomando conta de quem? Das ovelhas do pai, no meio do pasto, né? Sem ninguém, né? Só ele e as ovelhas, né? E nisso, Jessé mandou chamar Davi. Ele, anos mais tarde, com a convocação para a guerra, chegou à casa de Jessé. Todos os filhos foram convocados, menos Davi. Porém, a beleza é o que, por mais que a circunstância não seja conduzente, com as palavras que recebemos, a unção não vai embora. Passaram 25 anos desde que o dia em que Davi foi ungido, até o dia em que ele se assentou no trono de Israel. Davi foi chamado naquele momento, né, por Samuel, e nisso Deus disse a Samuel: esse daí é que eu quero que você o quê? Eu quero que vocês o quê? Unja, exatamente, né? E naquele momento Samuel ungiu Davi, né? Ninguém esperava que Davi fosse ungido, né? E Samuel ungiu Davi, e depois de 25 anos, Davi foi o quê? Se tornou o quê? Rei de Israel, né? Na sua vida tem uma unção que às vezes só quem reconhece hoje é você. Mas um dia o mundo vai ver isso, né? Hoje estamos aqui levando a mensagem para nosso Deus, né? E muitos dizem: só está no sábado, está na igreja, não faz nada. Mas Deus sabe do seu coração, da semente, né? Que cada um da gente sai plantando. Hoje ninguém vai ver, mas quando Jesus retornar, né? Iremos o quê? Subir, né? Nas nuvens do céu, e muitos olhos, né, verão a volta do nosso Senhor Jesus, né? A segunda fase que eu separei aqui de Davi, que Davi foi o quê? Garçom dos seus irmãos. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 17, do 17 ao 31. Eu vou pedir que alguém leia. 1 Samuel 17. Pode ler.
Aí tá bom, tá. Até aí, por enquanto, né? Davi, né, foi chamado por Jessé para ir até o campo de batalha levar o quê? Comida para seus irmãos. Vocês acham que um pai hoje mandaria o seu filho até uma guerra, sabendo ele que tinha outros irmãos lá? Mas será que Deus mandaria o seu filho, o menor filho que ele tinha, né, até os seus irmãos para poder levar comida e ver como eles estavam? Será que hoje a gente teria coragem? Eu acho que não, né? Creio eu não. Ali foi Deus que usou quem? Jessé. Para mandar quem? Aquele menino que estava ali, né, em casa, mandou ir até o campo de batalha. Fazer o quê? Levar comida e ver como os irmãos estavam. Chegando lá, Davi viu o quê? Um soldado, né? E esse soldado se chamava quem? Golias, né? Eu vou pedir uma licencinha aqui, vou chamar o irmão Edson aqui, faz favor. Vou ter ele como exemplo, viu? Faz favor, irmão Edson, aqui. Agora também eu quero aquele menininho que chegou cedo. Cadê ele? Já foi? Eu perguntei à minha irmã ali. Eu achei tão bonito quando o menino chegou ali, se sentou. Chegou quase primeiro, quase todo mundo, né? Tinha uns 4 irmãos aqui, eu acho. Chegou, se sentou no cantinho dele ali e ficou, né, prestando atenção. Perguntou: você tem filho? Eu disse: tenho, tá ali. Não me chamou muita atenção, mas faça favor aqui, senhor mesmo. Vamos imaginar a gente agora, né, naquela cena, né, de batalha. Não, pode ficar, mas não vai ser eu não, que aqui eu fico do seu tamanho, né? Golias, né? Golias era o quê? Muito alto, né? Avistar os homens daquela época, né? Faz favor, Henrique. Eu estou fazendo isso lembrando de Andrei, que Andrei tem esses costumes, né? Chamar uma pessoa assim do nada. Agora vamos nós, fica aí do lado. Faz favor, Edson, em cima aqui, para os irmãos verem. Aí. Vamos imaginar agora, né, uma cena, né, de um rapaz, né, pastor de ovelhas, contra um quê? Um gigante, que ele era acostumado ao quê? Em guerras, em batalhas, né? Conseguiu o quê? Derrotar vários exércitos. Vocês achariam que esse rapazinho ia fazer alguma coisa com esse grande gigante? Não, não é possível, né? Hein, Edson? Você acharia que você ia perder uma guerra para um rapaz desse? E nisso, né? O gigante, pode sentar, Edson, pode sentar, Henrique, obrigado, viu? E nisso, o gigante ainda fez o quê? Debochou, né, do exército de Israel. E Deus usou aquele rapazinho, aquele pequeno rapaz, para o quê? Derrotar o gigante Golias, né? E nisso, foi com o que ele derrotou? Foi com o que ele derrotou? Não, vocês conhecem a história de Davi, não é possível. Davi derrotou Golias com o quê? Apenas uma pedrinha. Vocês sabem o que estava por trás daquela pequena pedra? O que era que estava por trás daquela pequena pedra? O poder de Deus, né? Deus, o Espírito Santo naquele momento estava com quem? Com Davi, né? Antes de Davi chegar a guerrear contra Golias, Davi teve outros desafios na frente antes de chegar a lutar contra Golias. Davi, antes de guerrear contra Golias, até ele chegar a Saul, Davi derrotava o quê? Leões e ursos. Se Davi chegasse em Saul dizer: eu não sei fazer nada, será que Saul teria coragem de mandar aquele menino? Não tinha. Ele disse que tomava conta de ovelhas, né? E no pasto, que ele tomava conta de ovelhas, ele conseguiu derrotar o quê? Ursos, né? E leões, né? Existem hoje algo chamado processo. Deus nunca irá
Deus nunca irá lhe colocar diretamente com Golias. Primeiramente, ele vai lhe colocar contra o quê? Com o urso ou com um leão. Hoje, quem aqui já foi mordido, já pegou carreira de cachorro? A minha irmã, ali. Foi bom ou foi ruim? Hoje, quem vê, vamos dizer, eu não vou dizer esse cachorro de menor porte, vou dizer um cachorro de maior porte, vamos dizer um pitbull na rua. Hoje, quando a gente vê um pitbull na rua, a gente faz o quê? Se afasta logo, né? Imagine agora vocês, se vocês passassem e vissem um leão, você tem essa rua aqui, não tem saída nenhuma, e você vindo um leão ou um urso de encontro a vocês, o que vocês fariam? Né? Corria, né? Mas Deus preparou Davi desde pequeno. Davi teve a coragem de lutar contra aqueles ursos e aqueles leões. Hoje, a gente temos pequenos problemas e faz o quê? Muitas vezes a gente remunga, né? Ah, meu Deus, por quê? Mas não tem aquela coragem de enfrentar. Hoje, se você pegar esse problema e colocar na sua frente e pedir orientação de Deus, Deus vai ajudar você a derrotar aqueles pequenos problemas, né? Porque é uma preparação para o quê? Um grande problema. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas se a gente colocarmos Deus na nossa frente, Ele irá no quê? Nos conduzir para poder derrubar o quê? Vários gigantes que estão à nossa frente, né? Mas uma fase que eu achei interessante da vida de Davi, depois que Davi derrotou Golias, Saul disse que ele seria o quê? Ia para o quê? Para o reino dele, né? Casaria com a filha dele, e nisso a família de Davi não pagaria imposto nenhum, né? E nisso Davi se tornou o quê? O queridinho de quem? De Saul. Davi se tornou o queridinho de Saul. Ninguém mexia com Davi, ninguém tocava em Davi, né? Davi conseguiu derrotar o gigante. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, né? Do 6 ao 16. 1 Samuel 18, do 6 ao 16. E nisso, né, Davi foi morar na casa de Saul, ninguém mexia com ele, né? Hoje, a gente também é assim, não é diferente não. Hoje tem família, tem gente na igreja, né? Que a gente chega, não, aquele irmão ali é o mais querido da igreja, ninguém mexe com ele, né? E estamos ali, bem assim aos filhos. Tem aquele filho que é mais querido pelo pai, que ninguém mexe. Lá em casa não. Na casa do meu pai, né? Que eu morava, casei, né? Tive que sair de casa, né? Fui tomar conta da minha família, né? Mas lá em casa, minha esposa tem até costume de estar dizendo, não só minha esposa, mas meus irmãos dizem, né? Que eu sou o queridinho do meu pai, né? Mas, né? Que eu sou o quê? Sou o José, né? Ele disse, quando eu chego lá na casa dele, ele disse que eu sou o José dele. Mas para eu chegar a esse momento, eu fiz o quê? Obedeci ao meu pai. Meu pai me pedia as coisas, eu ia e fazia. Meus irmãos, não é dizer que era desobediente, né? Mas eles sempre botavam obstáculo na frente das coisas que meu pai pedia. Nesse momento, né? Davi se tornou o querido de quem? De Saul. Por quê? Porque ele derrotou o gigante, né? Que afrontava o povo de Israel, o exército de Israel, que ninguém conseguia destruir, derrotar. Ele conseguiu derrotar. E nisso, né, quando Saul estava lá com raiva, estressado, vamos dizer assim, né, Davi tocava o quê? Sua harpa, não era a harpa, não era? Para acalmar
Saul, né? Ninguém tocava nele. Mas só que um dia, outra fase que Davi passou, foi que o próprio Saul, ninguém mexia com Davi, mas o próprio Saul fez o quê? Começou o quê? A odiar Davi, né? Então hoje temos o quê? Pessoas, né, que dizem que nos ama hoje, que diz que cuida da gente, mas faz o quê? Nos apedreja por trás, né? Vamos ver só uma partezinha dessa, foi 1 Samuel 18, não é isso? Alguém gostaria de ler? 18, do 6 ao 16, por favor. Bom, né? Nesse momento, Saul fez o quê? Tentou o quê? Saul tentou matar Davi, né? Lançando o quê? Uma lança contra ele. Mas Davi, né? Primeiramente Deus conseguiu escapar daquela lança. Nisso, né? Prosseguindo, Davi fugiu. E mais na frente a gente vê que Deus teve misericórdia de Davi e botou ele longe de quem? De Saul. Ele era o queridinho de Saul, né? Foi afastado porque Saul queria matar, que ele se apossou de quê? Saul se apossou de quê? No 10 diz o seguinte: no dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando a lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Davi lançou, né? Saul lançou contra Davi essa lança, mas graças a Deus não pegou. Davi fugiu, né? Foi para uma caverna, e lá vamos ver uma parte. Se vocês hoje tivesse uma pessoa que estava lhe atacando hoje, lhe judiando, lhe maltratando, vamos dizer nos tempos de hoje, a gente faria o quê? A gente queria fazer o quê? Devolver do mesmo modo que
ele nos atacou. Será que Davi ia atacar Saul do mesmo modo? Porque a gente conhece a história de Davi, né? Mas hoje, no mundo que estamos vivendo hoje, que hoje a gente, vamos dizer, não pode dar um tapa na cara, vamos dizer um palavrão, né? Que o outro está palavrando também, né? Um tapa na cara, hoje o pessoal já quer o quê? Matar, né? Não quer nem brigar mais, vai atrás para matar, né? E isso aconteceu, tem uma fase de Davi que aconteceu, que eu achei muito importante, né? Davi, ele teve Saul uma vez só não. Davi teve Saul nas suas mãos por 2 vezes, né? Davi estava escondido numa caverna. Deus mandou que Saul entrasse onde? Naquela caverna, né? E nisso Saul, né, entrou para fazer não sei o que dentro daquela caverna, mas Davi não tocou em Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas Deus, né, Davi andava com Deus, Davi ouvia a voz de Deus, né? E nisso ele não matou Saul naquele momento. Mas teve mais um momento que Saul, né, estava dormindo em seu acampamento com os seus soldados, seus melhores. Não eram os piores não, eram os melhores soldados de Saul. E nisso Davi foi lá, pegou a lança, né, e mais outros objetos de Saul e não matou Saul novamente. O que eu achei importante foi que depois disso, quando Saul se afastou de Davi, né, Davi disse que não queria fazer nada com ele, né? Davi apenas fez o quê? Na primeira vez, ele cortou um pedaço da capa de Saul. Da segunda vez, ele pegou a lança e um objeto de Saul, mas não encostou a mão em Saul. Por quê? Saul foi um rei ungido por Deus. E disso, né, Davi disse que não poderia fazer nada com ele, né? Davi se tornou rei de Hebrom, né? Por aproximadamente, se eu não me engano, 7 anos, né, de duração, que Deus teria dito que ele se tornaria rei de quem? De Israel, né? Será que hoje, né? Vamos dizer para o meu irmão ali na frente, hoje você vai ser governador. Mas primeiro para você vai ser o quê? Deus botou você como prefeito, né? Você disse, eu não vou ser governador? Porque o Senhor me colocou como prefeito, né? Mas Davi aceitou, né, aquela cidade, aquela cidade. No caso, ele se tornou rei, né? Se eu não me engano, 1.500 pessoas moravam ali. E ele aceitou ser rei daquele espaço por 7 anos. Depois de 25 anos, ele se tornou o quê? Rei de quem? De Israel, né? E nisso, outra fase da vida de Davi, ele levou a arca da aliança, né? Eu achei muito interessante isso de Davi, né? Da arca da aliança. E eu queria passar para vocês também. Vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 25. E outro irmão abre em 2 Samuel 7. Um abre em Êxodo 25. Êxodo 25. 2 Samuel 7. Do 4 ao 5. Em Êxodo 25, do 10 ao 22, diz o seguinte: diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 metro de comprimento, por 66 centímetros de larguras e 66 de altura. Revistam de ouro puro essa caixa, por dentro e por fora, e toda a sua volta. Coloquem um remate de ouro. Faça também 4 argolas de ouro e ponha nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Façam cabos de madeira de acácia
e revistam de ouro. Enfie os cabos das argolas nos lados da arca, para que ele possa ser carregada. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tirados dela. Eu lhe darei 2 placas de pedra, onde estarão escritos os mandamentos, e você porá essas placas na arca. Faça também uma tampa de ouro puro, de 1 metro e 10 de comprimento, por 66 de comprimento, de largura. Faça 2 querubins de ouro, batido, um para cada ponta da tampa. Isso deve ser feito de modo que os querubins formem uma só peça com a tampa. Os querubins ficarão de frente, um para o outro, olhando para a tampa. Olhando para a tampa. As suas asas ficarão abertas, cobrindo a tampa. Coloque dentro da arca as 2 placas de pedras que eu vou lhe dar e ponha a tampa na arca. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, no meio dos 2 querubins, eu lhe darei o quê? As minhas ordens, a lei do povo de Israel. Em 2 Samuel 7, do 4 ao 5, diz o quê? É isso. No caso, né? Nessa arca da aliança, Davi carregava. O que é que estava naquela arca da aliança? O que é que estava na arca da aliança? Vou ler de novo. O que é que estava na arca da aliança? As 2 pedras do testemunho, mas tem outra coisa mais importante ainda. Quem estava na arca? Os querubins. E no meio deles estavam quem? Deus. Será que hoje você carrega essa arca da aliança? Será que eu e você hoje carrega essa arca? Será que hoje eu e você leva a mensagem de nosso Deus para pessoas que estão precisando? Não, né? Vamos ver mais uma coisa aqui, que diz o seguinte: Davi foi o único pai na Bíblia que colocou o filho em vida no trono. Eu creio que nós hoje faremos em vida esse rito de passagem e não vamos ter que morrer para ver nossos filhos espirituais e biológicos serem promovidos. Quantos hoje aqui querem ver, né, o seu filho, né, tanto de família própria ou aquele que você levou até Deus, né, se transformar e levar outras almas ao nosso Deus, né? Quantos querem ver? Não é isso? Hoje, eu vou deixar aqui, dessa fase de Davi, 3 coisas que Davi nunca deixou de fazer. Nunca deixou de fazer. E nenhuma delas, e que precisamos copiá-lo, independentemente da fase que estejamos. Não importa, né, se a gente estamos caídos, se a gente estamos de pé, de joelho, né? Mas que a gente possa sempre colocar o nosso Deus na frente, para podermos vencer os obstáculos que vêm em nossas vidas. A primeira coisa que Davi nunca deixava, Davi nunca deixou de orar. Davi era um homem de oração, seja para pedir socorro a Deus quando tudo parecia perdido, para pedir conselhos antes de uma grande batalha, ou para agradecer da bênção que recebia. Davi orava fervorosamente. Davi nunca deixava de falar com Deus, né? Ele colocava Deus primeiramente na sua frente, né? Que hoje a gente possa fazer do mesmo modo que Davi fazia, que a gente possa fazer hoje, né?
colocar Deus sempre em primeiro lugar. E nisso, vocês vão ver que vai se tornar as coisas mais fáceis. Vai vir mais obstáculo. Que o inimigo é sujo, o inimigo é imundo. Ele sempre vai colocar uma pedra no seu caminho. Mas se você estiver com Deus, você vai ter força para poder tirar aquela pedra que está no seu caminho. A segunda coisa que Davi nunca deixou de fazer foi de adorar. Davi era um adorador. Ele transformava cada uma da sua situação que vivia, ele se transformava em música. Qualquer coisa que acontecia com Davi, Davi estava sempre o quê? Adorando a Deus, né? A gente vê nos Salmos, né? Tantos salmos Davi fez. Ele não escreveu o livro de Salmos todos. Se eu não me engano, ele escreveu 73 salmos, né? Mas Davi sempre estava adorando ao nosso Deus. Venha o que for hoje acontecer com vocês, sempre busque adorar a Deus, né? Sempre tem vez que eu passo por situações, né, que eu coloco um louvor, que para mim a música hoje me leva mais perto para mim do nosso Deus. Que você, quando tiver um problema em suas vidas, que você possa colocar um louvor, né, que Deus vai falar com você através daquele louvor. Muitas vezes vocês podem dizer: eu não escuto Deus falar comigo, né? Mas muitas vezes, se você pegar um louvor, até uma pessoa, uma criança, Deus fala através deles, através de uma criança ou de um louvor. Basta a gente fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. E a última é o seguinte: Davi era um igrejeiro. Davi era um homem apaixonado pela casa de Deus. Mesmo depois de toda essa mensagem, você ainda pode estar se perguntando: mas por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? De todos os exemplos que posso trazer, para te trazer hoje, vocês têm que guardar esse. Davi nunca cometia o mesmo erro duas vezes. Porque, por mais que Davi tivesse cometido vários erros ao longo da sua vida, ele era rápido para se arrepender e nunca cometia duas vezes, né? Que a gente hoje possa, né, pedir a Deus, né, que nos transforme, que a gente possa ter um coração igual ao de Davi. Davi, quando cometia um erro, não quer dizer que a gente hoje não erra, né? É fácil, a gente somos ser humano, a gente sempre erra. Mas se a gente vier errar, a gente possa pedir perdão a Deus e nunca voltar a fazer novamente. Davi fazia isso. Teve essas três coisas na vida de Davi. Davi nunca deixou de orar, Davi nunca deixou de adorar, e Davi sempre colocava Deus na frente dos problemas dele, né? Que hoje Deus possa abençoar cada um de vocês, né? E que nunca possa esquecer que coloque Deus primeiramente na vida de vocês. Amém. Sou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo
de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Sou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Amém, né? Louvado seja nosso Deus. Antes de orarmos, como é o nome do menininho mesmo? Antônio, né? A família dele é da igreja? Não, né? Eu quero pedir a vocês que cuidem dele, né? Que me chamou muito a atenção daquele menininho, né? Eu achei interessante, né? E ele poder vir cedo adorar ao nosso Deus. Chega a me arrepiar. Mas que vocês possam, né? Que hoje, como crianças, eles são mais fáceis do que a gente. Que vocês possam plantar a semente no coração dele, né? Para que ele possa trazer a família dele para a igreja. Que através dele, creio eu, que Deus transforma a vida dos familiares dele, né? Que vocês possam, né, dar mais um pouco de atenção a ele. Vocês dão atenção, mas que vocês possam dar mais um pouquinho de atenção a ele. Porque em todo canto hoje você vê isso acontecer. A gente adulto hoje, né, não quer vir, né? Vamos dizer assim, né? Hoje ele estava cedo. A porta da igreja abriu praticamente e ele estava aqui. Vamos orar.
Senhor Deus, Pai que está nos céus, somos gratos, Senhor Deus, ao Senhor por estar aqui, ó Pai, na tua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter me trazido até aqui, para poder, Senhor Deus, passar essa mensagem para muitas pessoas, Senhor Deus, aqui, que ela, Senhor Deus, possa ser tocada pelo teu divino Espírito Santo, não através, Senhor Deus, da minha palavra, mas do teu divino Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar cada irmão, Senhor Deus, que está aqui. Também, Senhor Deus, de uma forma especial, eu quero que o Senhor vá, Senhor Deus, de encontro com o Antônio, Senhor Deus, com a família dele. Que o Senhor, Pai, possa, através desse menino, transformar, Senhor Deus, a família dele. Que eles possam, Senhor Deus, sentir o desejo, assim como, Senhor Deus, esse menino estava cedo, Senhor Deus, aqui na tua casa, para poder, Senhor Deus, louvar o teu nome. Que o Senhor possa usar, Senhor Deus, outras pessoas para poder, Senhor Deus, chegar aos teus pés. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade. Muito obrigado por o Senhor cuidar, Senhor Deus, de mim e de cada irmão, Senhor Deus, e cada família aqui representada. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos levar até nosso lar, em paz, Senhor Deus, nos guia. Que a gente, Senhor Deus, possa ser transformado. Que a gente, Senhor Deus, possa ter, Senhor Deus, um coração igual de Davi. Que ele sempre, Senhor Deus, primeiramente te buscava. Por isso, Senhor Deus, ele conseguiu derrotar vários gigantes, Senhor Deus, na vida dele. Que hoje, Senhor Deus, o Senhor possa nos transformar do mesmo modo, para que a gente possa, Senhor Deus, derrubar vários gigantes, Senhor Deus, que existem em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a igreja possa saudar ao Ricardo, a sua família, né, pelas bênçãos compartilhadas por meio do estudo da palavra e também do louvor. Deus continue abençoando grandemente cada um de vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia A igreja se despede e eu convido que os membros da comissão se aproximem aqui à frente para que a gente possa fazer a nossa breve reunião.